O Homem do Saco, a lenda brasileira que infelizmente era real. Ele sabia como enganar as crianças, o que fazer com elas e como descartá-las. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O caso de hoje é sobre o Laerte Patrocínio Orpinelli, ou o Homem do Saco, o Maníaco da Bicicleta, o Monstro de Rio Claro, ele teve vários apelidos aí. Mas vamos lá. O Laerte ele nasceu em 10 de outubro de 1952 em Araras, no estado de São Paulo, e ele não teve uma vida muito fácil, uma infância muito fácil. Ele veio de uma família muito grande, com muitos irmãos. Ele era o 7º filho de uma família de 9 irmãos. E pelas palavras dele, a mãe dele não era uma mulher muito fácil. Ela fazia muitas coisas erradas ali dentro da casa, onde ela torturava e amarrava ele no pé da mesa. Não sei se isso acontecia com os outros filhos também, eu não consegui achar nenhuma fonte sobre isso, mas ele disse que isso acontecia com ele. E ele era violento com a família era violenta com ele também. E o que essas mães esquecem, é que esses filhos vão crescer depois, Eles vão crescer, eles vão ficar mais altos, mais fortes que elas, e aí começa realmente a virar um problema. Então, o Laerte continuou crescendo, dando problema na adolescência, ele começou a se envolver com álcool e aí foi internado várias vezes. Ele ficou internado numa dessas vezes numa clínica de psiquiatria por 5 anos e não resolveu nada, pelo jeito que senão não estaria fazendo esse caso. Bom, então o Laerte na vida adulta, ele acabou virando um andarilho, ele andava por aí maltrapilho, muito sujo, com a sua bicicleta vermelha, suas pertences num saco de lixo, daí, que vem o apelido Homem do Saco, e ele oferecia serviços para engraxar portas de bares e de estabelecimentos. E quem olhava ele assim, ele parecia um homem muito simples, rústico ali, muito quieto na dele, parecia até uma pessoa que não poderia oferecer mal a ninguém. Mas, a história é bem diferente. E nessa época, em Rio Claro, eles estavam acabando de se recuperar de um outro SK que agiu na década de 80, o Chico Vidraceiro, onde ele fez, na verdade ele foi julgado por cometer crime com 7 crianças, abusar e matar essas crianças. Não sei se ele fez isso com mais crianças que não foram descobertas, mas a cidade ali estava se recuperando, não era uma época fácil. O Laerte, ele disse que ele começou a fazer o que ele fazia com 19 anos nos anos 70. Só que como ele tinha um modus operandi de andar por várias cidades e cometendo seus crimes em várias cidades diferentes, e também por um outro detalhe que eu vou contar para vocês mais para frente, esses crimes não eram relacionados. Então, não conseguiam investigar com consistência para ligar uma coisa a outra e saber que era a mesma pessoa que estava fazendo isso. Então, ele já tinha isso em mente, por isso que ele fazia isso. Bobo ele não era. Então, o que ele fazia? Ele chegava numa cidade e aí ele começava a fazer amizade ali com as pessoas nos bares, nos estabelecimentos, oferecendo os serviços dele. E ele também fazia amizade com pessoas que tinham filhos pequenos, que tinham crianças, Para que daí ele não fosse um estranho, Daí ele oferecia uma bala, um docinho, uma coca, ele era aquele tio legalzinho, Aquela pessoa inofensiva que todo mundo via ali nas portas dos bares. E nessa época era muito mais comum, hoje ainda acontece, mas era muito mais comum ver crianças nos bares, com os pais. Então ele se aproveitava disso para depois fazer o que ele fazia com essas crianças. Mas ele também gostava muito de fazer o que ele fazia com crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, que estavam em situação de rua, porque essas pessoas, como a gente sabe, elas são invisíveis perante a sociedade, Ninguém procura, ninguém se importa. Então ele aproveitava disso. Ele pegava as crianças nessa situação,
Ele chamava para dar um dinheiro, uma comida ou dar um abrigo, levava essa criança para um lugar ermo, né, ali para um terreno baldio ou uma construção abandonada e abusava, torturava e depois estrangulava essas crianças. Não vou dar todos os detalhes de tudo que ele fazia aqui, porque é aquela coisa que a gente já sabe, né? A coisa mais asquerosa e nojenta que você possa imaginar. Depois ele pegava essas crianças como se não fosse nada e colocava numa cova rasa ou jogava um monte de entulho por cima e era isso. E aí muitas vezes nem eram encontradas essas crianças porque afinal eram crianças que estavam na rua mesmo e não tinham para onde ir, não tinham ninguém que cuidasse delas. E aí ele era muito esperto em se aproveitar disso, como outros SKs aí na história, né? Faziam isso com garotas de programa, pessoas que eles acreditam que não tem ninguém mesmo que se importe. Bom, nessa época, um outro homem foi acusado e foi preso no lugar do Laerte de cometer esses crimes. E esse homem aparentemente não tinha feito nada, ele sempre negou, nunca foi ele que fez nada. Só que o delegado da época, ele era aquele assim que ele quer colocar a culpa em alguém, sabe? Ele quer prender alguém para abafar a história e acalmar a sociedade, entendeu? O negócio dele não era muito investigar, não. Então ele pegou esse cara, prendeu esse cara e colocou a culpa nele. E aí ficou por isso mesmo. Enquanto isso, o Laerte estava solto aí, continuando fazendo tudo o que ele queria. Então o tempo foi se passando, ninguém relacionava os crimes e ninguém tinha nenhum interesse de investigar também. Só que as coisas começam a mudar em dezembro de 1998, quando a polícia recebe uma denúncia de um homem que estava agarrando duas meninas. E aí esse homem, ele é preso, ele é detido e ele é interrogado e o delegado fala assim, isso aí não é nada demais, isso aí é bobeira, e solta o cara. Pois bem, só que tinha uma delegada, vou até olhar o nome dela aqui, a Sueli Isler Batelotti, que ela atuava em outro departamento e ela se interessou pelo caso e começou a investigar. E aí ela viu as informações que esse cara deu quando foi detido e foi até o local onde ele disse que ele residia. E aí, chegando lá, ela começou a conversar com as pessoas e começou a reunir mais informações ainda. E olha que nem era o departamento dela, não era trabalho dela fazer. Mas ela não podia fazer muita coisa, ela não pôde dar andamento na investigação, porque era da competência do outro delegado, né? Da competência, não estava sendo muito competente não, né? Mas enfim. Em 1999, ela conseguiu entrar no caso de fato, ela conseguiu fazer com que fosse da competência dela. E aí, com essa permissão, ela conversando com várias pessoas ali da região, ela conseguiu fazer um retrato falado para colocar nos jornais e nos meios de comunicação. Só que, pasmem, nos anos 2000, ela foi retirada do caso por irregularidades na investigação, porque o caso estava sendo conduzido com um informante da polícia de Rio Claro e isso aí não era permitido. Então, assim, quem deveria investigar não queria investigar, quem podia fazer alguma coisa não queria, e a única pessoa que estava realmente interessada e que queria fazer alguma coisa não podia porque estava fazendo coisa errada lá. Então, a gente sabe que tem muita, mas muita coisa errada que rola na polícia, na justiça e tudo mais, e essas coisas passam despercebidas. Mas uma mulher que está investigando um caso onde várias crianças estão sendo abusadas e mortas, aí não pode. Então, realmente é complicado, viu? Mas aí, como o retrato falado estava circulando, como o caso já estava mais encorpado, as outras delegacias, os outros delegados ficaram espertos e aí eles começaram a relacionar os casos e viram que tudo isso que estava acontecendo podia estar sendo feito pela mesma pessoa. Então, aí as pessoas ficaram com vontade de investigar, né? Ficaram com vontade de achar esse cara, depois que essa mulher já fez boa parte, né? Mas enfim, no dia 10 de janeiro, em Itu, o Laerte estava hospedado em um albergue, ele tinha ficado ali por alguns dias e depois ele seguiu para Leme. Ele estava num posto de gasolina e aí teve uma operação da polícia militar e finalmente ele foi preso. Então, ele disse que ele começou a cometer esses crimes contra crianças quando ele tinha 19 anos, nos anos 70. E ele foi preso nos anos 2000. Não é brincadeira.
Olha o tanto de tempo que esse homem ficou por aí solto fazendo essas barbaridades todas e a polícia estava assim, ó, pensando na morte da Bezerra, não sei. Ele confessou os crimes, ele deu a localização de algumas ossadas, mas nem todas foram encontradas, e diz ele que ele fez mais de 100 vítimas. Mas a gente já sabe, né? Toda vez que um SK é preso, ele gosta de aumentar o negócio para deixar mais aterrorizante, né? Porque agora já tá preso mesmo, né? Então vamos fazer as pessoas terem medo de mim e verem como que eu sou importante, como que eu consegui fazer um monte de coisa aí sem ser pego, né? Eles adoram se vangloriar disso. Então ele falou isso, mas não foi nada comprovado. Ele teve a pena dele acumulada em 2 cidades, totalizando 100 anos de prisão, e ele foi condenado por estupro, atentado violento ao pudor, homicídio e ocultação de cadáver. Mas no dia 3 de janeiro de 2013, ele foi encontrado morto na penitenciária de Laras pelos carcereiros. Ele tinha problemas de hipertensão e diabetes, ele tinha 60 anos e cumpriu apenas 13 anos na cadeia. Eu acho que a morte é um bálsamo, né, para essas pessoas. A morte é o que de melhor poderia acontecer para elas, né? Porque nada é o suficiente, nada paga. A morte não é nada. Pelo todo o horror que ele cometeu aí durante 30 anos contra crianças. Mas é isso, né, gente? Não tem o que fazer. Foram 30 anos praticamente de crimes, investigações mal feitas, falta de investigação, e esses delegados aí que não estavam nem um pouco interessados em investigar esse caso, eu acho que tem que observar, né? Porque uma pessoa que acha normal ter um maníaco solto por aí, abusando e matando crianças e não tá nem aí para ir atrás disso, eu acho que é uma coisa a se pensar. Uma pessoa que tem todo o poder, como eu já disse aqui em outros casos, uma pessoa que tem todo o poder para fazer justiça, para fazer o que é certo e simplesmente decide não fazer, ela é tão ruim quanto quem comete os crimes. Então, é isso. Essa foi a história do Homem do Saco. Eu não sabia que essa história existia, mas aí pesquisando casos para trazer para vocês, eu descobri. Infelizmente existe, e agora eu tenho pavor dessa expressão, né, que as mães têm mania assim. Eu acho que nos anos 90, por aí, era mais comum falar isso. Não sei se antes ou depois da história dele, mas era mais comum falar, né, o homem do saco vai pegar você. E hoje em dia eu ainda ouço essa expressão e eu tenho pavor disso. Então me digam o que vocês acharam desse caso, o que vocês acham dessa polícia aí, né, que não quer investigar o negócio. E eu entendo que é muito crime, é muito caso, os gavetas abarrotadas de casos aí, mas quem quer fazer, faz, né? Tanto que a delegada lá, Sueli, ela quis fazer, mesmo não sendo da competência dela, mesmo sendo de outro departamento, ela foi lá, foi atrás, investigou e conseguiu o retrato falado, né, do cara. Talvez se não fosse ela, ele teria aí morrido na rua depois de cometer um monte de crimes e ninguém saberia quem que era, porque ele ficava pulando de cidade em cidade, não é mesmo? Era mais esperto que os delegados, aí pelo jeito. Bom, é isso então. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse caso, se você já conhecia, se você conhece alguém que morou nessas cidades aí, nessa época onde tudo isso aconteceu. Não esquece também de se inscrever no canal, de deixar o seu like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo.